Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Então, antes de dar continuidade ao estudo de convecção de calor, vamos só fazer uma revisão rápida, do que a gente fez na aula passada. Então, a gente começou com a discussão, como que a gente abordaria o problema, escoamento laminar sobre placa plana. Então está representado aqui em cima, no lado superior direito. Então a gente gostaria de determinar o coeficiente de transferência de calor. Aí como que a gente determina? Então a gente, considerando a condição de não deslizamento em contato com a superfície, a gente tem que o fluxo de calor pode ser determinado a partir de Fourier, diretamente. Então a gente iguala com o fluxo de calor por convecção. Aí dessa igualdade aqui a gente tira o coeficiente de transferência de calor, Aí se for uma condição em que a temperatura da superfície é conhecida, Ts, então o que falta? Falta a derivada da temperatura aqui, Y igual a zero. Para isso a gente precisa do perfil de temperatura, Então a gente parte da equação da energia, que está dada aqui. A gente determinou ela a partir da primeira lei da termodinâmica aplicada no elemento infinitesimal, considerando que tem escoamento. Então a gente chega nessa equação aqui, a partir da qual a gente tenta determinar o perfil de temperatura do escoamento, do fluido, E reparem que ela depende da velocidade, conforme a gente enfatizou nas últimas duas aulas. Então a gente precisa determinar o perfil de velocidade, Nesse caso aqui a gente vai ter convecção forçada, então aqui a gente vai ter um perfil de velocidades com o infinito chegando e temperatura T infinito, considerando temperatura T infinito uniforme. Então, partindo da equação de Navier-Stokes, pegando só a coordenada x, que é dado por essa expressão aqui, a gente fez algumas simplificações, regime permanente, então corta esse termo, bidimensional, então corta esse termo e esse termo, variações em y muito maior que variações em x, então cortamos esse termo aqui, contribuição desprezível, de efeitos gravitacionais. E a partir da equação de Bernoulli para uma linha de corrente fora da camada limite, a gente chegou na conclusão que o dp dx igual a zero, Então, a gente chega nessa expressão aqui, Então, a gente tem uma equação diferencial parcial de u e v em x e y. Aí, como que a gente faz a solução, Aí, como que a gente resolveu? Então, a gente pegou a nossa camada limite, a gente viu, conseguimos obter 4 condições de contorno, Não deslizamento aqui, o infinito aqui, derivada de u em y, zero aqui na borda da camada limite. E a partir dessa equação aqui para y igual a zero, a gente chega aqui derivada segunda de u em y para y igual a zero, Porque isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então a gente tem 4 condições de contorno, aí a gente chegou lá no perfil de velocidades adimensionalizado, considerando que o perfil, o formato dele não varia, então ele só estica. Então o perfil aqui vai ser igual ao perfil um pouco mais para frente, A única diferença é que ele vai ficando mais esticado nessa direção, Então a gente chegou que u por u infinito é igual a 3 sobre 2 y por delta menos 1 sobre 2 y por delta ao cubo. Só colocando as condições de contorno e considerando que era um perfil polinomial, Aí o que a gente não sabe? Não sabemos o delta. Aí como que a gente determinou o delta? A nossa ideia aqui foi integrar essa equação aqui de 0 a delta em y, E a partir disso a gente consegue uma expressão para delta. E foi o que a gente obteve na aula passada, Aí a partir dessa solução a gente chegou que delta por x é igual a raiz de 240 por 13 sobre raiz de Reynolds, x. Então a gente chegou no perfil de velocidades, Aí qual que é o próximo passo agora? Então agora a gente gostaria de fazer a solução do problema térmico, Então a gente vai tentar resolver essa equação aqui. Então vamos partir para ela. Então só organizando aqui o problema, Então problema térmico, então a gente vai partir da equação da energia, tá dada aqui, que a gente derivou na aula retrasada. Então aqui a gente tem um termo difusivo, o termo de geração e o termo transiente e o termo advectivo, o termo que tem fluxo de massa. Então a gente vai colocar algumas hipóteses simplificadoras, de maneira similar ao que a gente fez lá na solução do problema hidrodinâmico. Então da hipótese, só reescrevendo a equação aqui embaixo, para sair cortando. Então regime permanente, primeira hipótese, g ponto igual a zero, da hipótese 6, propriedades aproximadamente constantes. Então a gente tira isso aqui para fora, da hipótese 2. É só reescrevendo a equação e abrindo ela em coordenadas cartesianas, Então a gente vai ficar com a seguinte expressão. Vamos passar o CP, ρCP dividindo. Então a gente fica com
Então a gente chega nessa expressão aqui. Então vamos só discutir um pouquinho mais a hipótese 4, né? Que fala que a variação da temperatura em x é muito menor que a variação da temperatura em y. Então vamos considerar aqui um trecho do sistema, né? Onde a gente vai ter uma camada limite térmica no ponto x, está até representado aqui. A gente vai ter uma outra camada limite térmica no ponto x mais dx, né? Então seria algo assim, mais ou menos, representando. Seria algo assim. Então, a variação da temperatura daqui para cá vai ser muito menor do que a variação da temperatura daqui, do mesmo ponto aqui, né, para cá. Então, daqui ela varia desse valor para esse, e daqui para cá ela varia desse valor aqui para esse valor aqui, né? Então, a variação em x é relativamente pequena, né? Tem uma variação, mas ela comparativamente a y é bem pequena, né? Então, com base nisso, a gente pode simplificar aqui também, né? Então, a gente simplifica esse termo aqui. Então, a gente chega nessa expressão aqui, né? Então, o ΔT ΔX mais V ΔT ΔY, que é igual a K sobre ρ CP, del2T ΔY2. Aí, se a gente lembrar o que a gente fez lá na solução do problema hidrodinâmico, partindo de Navier-Stokes e aplicando as simplificações, a gente consegue colocar isso aqui numa forma adimensionalizada, né? Então a gente pode dividir tudo por U por U infinito. Então a gente fica com essa expressão aqui, né? Onde o parâmetro adimensionalizado está aqui. É tal que U por U infinito para y igual a zero, e U por U infinito para y por delta igual a 1, né? Além das outras características, né? Derivada na borda tem que ser nula. E a derivada segunda em y igual a zero dá zero também, né? Aí essa equação aqui da energia a gente também consegue colocar numa forma dimensionalizada, né? Então vamos considerar um θ, uma variável θ, tal que T menos temperatura de superfície sobre T infinito menos Ts. Aí com isso a gente teria condições de contorno similares aqui, né? Então o θ de y igual a zero é igual a zero, que vai ser o próprio Ts, né? O θ de y por delta t, no caso aqui, igual a 1 é igual a 1. Aqui a gente pode colocar um delta t, né? Que seria a espessura da camada limite térmica. Então, as equações são similares, né? Qual que é a diferença, né? A diferença está na constante aqui, né? Que é uma propriedade termodinâmica. Desse lado aqui a gente tem propriedade termodinâmica, aqui a gente também tem propriedade termodinâmica, né? Aqui é difusividade térmica, aqui é viscosidade cinemática, né? Então, se a gente tiver um fluido tal que a viscosidade cinemática é igual à difusividade térmica, então a gente chega nisso daqui, né? Onde a equação de cima aqui a gente consegue escrever na forma dimensionalizada nesse formato aqui. E a equação da conservação de quantidade de movimento, né? Equação de Navier-Stokes ou secundária de Newton, né? A gente consegue escrever desse formato aqui, né? E as condições de contorno são similares, né? Então, se a gente tiver uma condição que K sobre ρ CP foi igual a μ por ρ, então implica que o θ, que é igual a T menos Ts sobre T infinito menos Ts, é igual a U por U infinito, que a gente já tinha até chegado lá, né? Que era 3 sobre 2, y por delta, menos 1 sobre 2, y por delta ao cubo. Além do mais, a espessura das duas camadas limites seriam iguais também, né? Então, com base, devido ao fato que as duas equações são similares, e se as propriedades aqui forem iguais, teria que delta igual a delta t, né? Então, aqui já chegaria na solução, eu conseguiria até fazer estimativa do coeficiente de transferência de calor, né? Aí, o que a gente queria lá? Para esse caso específico aqui, então a gente queria, considerando a temperatura da superfície prescrita, né? Então Ts conhecido. Então a gente tem que H igual a menos K do fluido, del T, del Y, para Y igual a zero. Temperatura da superfície menos temperatura do fluido, né? Aí só fazendo a derivação aqui, na verdade vamos fazer a conversão aqui, né? Para escrever na forma dimensional. Então a gente inverte o denominador. Então a gente fica com kft infinito menos ts, del t, del y para y igual a zero. A gente pode passar esse cara aqui do denominador para dentro da derivada e a gente subtrai dts dy, porque a gente está considerando que a temperatura da superfície aqui é uniforme, né? Então, já fazendo essa mudança de variável aí, a gente fica com kf del t menos ts, t infinito menos ts del y. Só que aqui a gente tem uma função de y por delta, né? Então vamos fazer aparecer o y por delta aí. Então y por delta aqui sobre delta. Calculado em y por delta
igual a zero. Aí só fazendo a derivação aqui e aí calculando no ponto de y igual a zero, a gente tem que é igual a 3 sobre 2, né? Então, do polinômio aqui de cima. Então, fazendo derivação calculando y igual a zero, então a gente fica com kf delta 3 sobre 2. O que é o delta, né? Então a gente obteve um delta de x, então delta por x é igual a raiz 240 por 13, reino de x a meio. Então é só substituir ali na expressão, né? Passa o x multiplicando, então a gente vai chegar aqui. Opa, 240 não, 280 aqui. Então só corrigindo. Isso daqui a gente consegue rearranjar, aí a gente fica com hx por k do fluido, que é igual a reino de x elevado a meio, vezes esse termo aí, né? Que vai dar 0,3232. Lembrando, enfatizando, na condição de que, nessa condição aqui, né? Então, se a gente tiver k sobre ρCp, que é igual a μ por ρ. Então, para uma condição específica, a gente até chegou na solução aí, né? Então, já temos a coeficiente de transferência de calor. Aí ele varia em x, ele diminui ao longo de x, né? Porque aqui no Reynolds, só colocando a definição do Reynolds, né? Então aqui você vai ter meio, aí você vai passar o x dividindo, então vai ficar h é proporcional a x a menos meio, né? Então conforme aumenta o x, o h diminui. Então aí a gente consegue pegar essa igualdade aqui de propriedade e obter uma outra propriedade termodinâmica, que é o número de Prandtl. Então, definindo o número de Prandtl aqui, então o Prandtl é definido como sendo μCp por K. Então, seria simplificar o ρ. Então, só repetindo aqui o que a gente tinha, né? Então, a gente tinha K sobre ρCp, que é igual a μ por ρ. Aí a gente simplifica o ρ, passa o Cp multiplicando, K dividindo, a gente fica com μCp por K. Para aquele caso específico lá, igual a 1, né? Para esse caso aqui. Então, aqui a gente obteve que Prandtl igual a 1. Aí tem alguns fluidos que chegam com Prandtl próximo a 1, né? Alguns gases com moléculas mais longas, o número de Prandtl vai tendendo a 1, né? Para ar, por exemplo, é na ordem de 0,7. Conforme vai aumentando a cadeia, vai aumentando um pouco o número de Prandtl, né? E agora, para outras condições, né? Quando o número de Prandtl for diferente de 1, como que fica o coeficiente de transferência de calor, né? Então, o coeficiente de transferência de calor, aí ele volta a ser dado por isso daqui, né? Quer dizer, continua sendo dado por isso daqui. Só que aí, o perfil de temperatura vai ser diferente, né? Então, aqui a gente obteve que o perfil de temperatura, considerando essa adimensionalização aqui, é igual ao perfil de velocidade na forma adimensional, né? Que é dado por isso daqui, que a gente obteve na aula passada. E para as outras condições, né? Então, vou fazer só uma introdução aqui do qual que é o efeito, né? Então, como que a gente consegue chegar em alguma relação para determinar o coeficiente de transferência de calor. Então, a gente parte das equações governantes, né? Então, a gente parte da equação governante aqui para energia, essa daqui. E partimos também da equação da conservação de quantidade de movimento, né? Que é essa equação aqui. Aí, conforme comentado, né, já até introduzido, a diferença entre elas se deve principalmente às propriedades termofísicas aqui, né? Então, isso aqui que vai governar a diferença entre as camadas limite, né? Entre perfil de temperatura e perfil de velocidade. Então, a gente consegue ter uma noção de que a relação entre a camada limite térmica e a camada limite hidrodinâmica vai depender do número de Prandtl, né? Porque depende daquelas propriedades. Então, isso daí é uma hipótese que vai ser utilizada, que a gente vai considerar que a razão entre as espessuras de camada limite térmica e hidrodinâmica como sendo uma função de propriedade. E nesse caso, a gente vai conseguir mostrar que ela é uma função do número de Prandtl, né? E que é independente de x e de y, né? De y aqui não faz sentido, né? Então, é independente de x. Aí, com essa consideração aqui, a gente vai conseguir fazer a solução. Mas antes de passar para a solução, vamos só discutir o efeito do número de Prandtl. Então, a definição do número de Prandtl está dada aí, né? μCp por K aqui. Então, vamos considerar alguns casos, né? Então, vamos considerar o caso de Prandtl muito menor que 1, ou menor que 1. Então, para Prandtl menor que 1, o que a gente vai ter, né? Ou vamos considerar muito menor que 1, né? Prandtl muito menor que 1 é característico para alguns fluidos com elevada condutividade térmica, né? Por quê? Porque vai ter um K elevado. Quais fluidos? Metal líquido, por exemplo, né? Aí no caso de metal líquido, o que a gente pode ter, né? Vamos considerar aqui o caso do escoamento sobre placa plana. Então a gente vai ter o quê? Vai ter uma camada limite térmica, considerando ela aqui, conforme a gente até está
tratando, né? Então, camada limite térmica, a partir da temperatura S. Aí como que vai ser a camada limite hidrodinâmica, né? A camada limite hidrodinâmica, no caso de Prandtl muito menor que 1, ela vai ser bem menor do que a camada limite térmica. Por quê? Porque um fluido com condutividade térmica elevada, considerando aqui K elevado, né? Por exemplo, o metal líquido, o efeito da temperatura da superfície vai ser sentido bem mais longe lá ao longo do fluido, né? Então, o efeito da temperatura aqui vai mais longe. Vai mais longe, assim, fica mais distante da superfície, né? Então, com base nisso, dá para chegar na conclusão que o ΔT vai ser bem maior do que o delta. Então, para Prandtl muito menor que 1, ΔT maior que delta. Aí, para Prandtl igual a 1, é aquele caso ali que a gente viu, né? Então, para Prandtl igual a 1, as espessuras de camada limite coincidem, né? Então, a gente vai ter a camada limite térmica e ela vai coincidir com a camada limite hidrodinâmica, tanto em espessura quanto em perfil, né? Se for o perfil na forma dimensionalizada. Aí, se for o perfil considerando unidade, né? Unidade não adimensionalizada, então a gente teria algo assim e algo assim, né? Então a espessura da camada limite seria igual para os dois casos, né? Então a gente teria ΔT igual a delta. E no caso de Prandtl muito maior que 1, Prandtl muito maior que 1, olhando aqui na definição do Prandtl, né? Vai ser quando? Vai ser quando a gente tiver, por exemplo, um fluido muito viscoso, pegando o óleo, por exemplo, né? Aí no caso do óleo, a gente tem um caso contrário desse daqui. Como que vai ser, né? Então a gente vai ter a placa lá, aí então a gente vai ter uma camada limite térmica, aqui ΔT, e a gente vai ter uma camada limite hidrodinâmica, né? Aí, considerando um fluido viscoso, por exemplo, então aqui viscosidade elevada, o efeito de tensão de cisalhamento da superfície sobre o fluido vai ser sentido bem longe da placa, né? Então a gente vai ter uma camada limite hidrodinâmica mais espessa, né? Então aqui vai ser a camada limite hidrodinâmica e o delta. Então a gente vai ter o delta maior que o ΔT. Então aqui a gente consegue chegar em algumas expressões, né? Alguma inferência de como que deveria ser a relação da razão de espessura de camada limite com o número de Prandtl, né? Então a gente vai ter um ΔT por delta maior que 1 para Prandtl menor que 1, um ΔT por delta igual a 1 para Prandtl igual a 1, segundo caso aqui, né? E aqui no último caso a gente vai ter um ΔT por delta menor que 1 para Prandtl maior que 1. Então, o φ ele decresce com o número de Prandtl, né? Então, o φ que a gente definiu ali, que é a razão de espessura de camada limite, ele decresce com o número de Prandtl. Então, só repetindo, né? Então, a gente tem o φ decresce, definido como sendo ΔT por delta, decresce com Prandtl. Então, aqui é uma discussão mais intuitiva, né? Com base em propriedade de fluido, propriedade de transportes, né? De transporte, a gente consegue meio que inferir qual que seria o comportamento aqui. Então, na solução que a gente vai fazer ao longo da aula, a gente vai utilizar essa hipótese aqui, de que o φ depende somente da propriedade, né? Ela é independente de x, para a gente conseguir fazer a solução, né? Mas aí a gente faz na próxima aula.